Nesta noite temos o privilégio de termos aqui o pastor Harry Steitores. Ele é o secretário da União Sul Brasileira. Já trabalhou no Mato Grosso, em São Paulo também, né, pastor? Os 3 estados do Sul. É um jovem ainda. E nós o convidamos para que estivesse hoje aqui à noite para partilhar a mensagem de Deus. Pastor, que Deus te use mais uma vez. Tá. Eu vou puxar. Boa noite, amigos. É realmente um prazer estar nesse momento, nessa igreja. Primeira vez que eu tenho, irmão Edson, o privilégio de pregar na vossa igreja. Seja bem-vindo por isso, pastor. Obrigado. Seja bem-vindo conosco e que Deus, como sempre tem te usado, te use mais uma vez. Amém. Tá bom? Amém. Obrigado. O tema que eu quero conversar com você hoje, ele pode ajudar cada um de nós que está aqui, ou aqueles que estão pela internet nos assistindo, a alicerçar nossa fé com relação aos profetas que nós temos. O título da mensagem, como você vai ver daqui a pouco na tela, é Crede nos seus profetas. Crede nos seus profetas. Está baseado num texto de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, que diz, eu já vou colocar aqui para que a gente possa ler junto aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar. Aqui. Que diz assim: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. E crede nos seus profetas e prosperareis. São duas coisas que todo mundo quer, tanto que na política, não importa quem seja o candidato, todo mundo faz promessas dessas duas coisas, prosperidade e segurança, não é verdade? Eu gosto de me sentir seguro, e prosperidade não é uma coisa que eu acho ruim também, mas o segredo para ter essas duas coisas, segundo a palavra de Deus que nós cremos, é crede nos seus profetas e no Senhor vosso Deus. Nós acabamos de passar por um período terrível da história, o período mais terrível talvez do ponto de vista histórico e global, que todos nós já passamos, que é a tal da pandemia. A pandemia já está no fim, ou pelo menos não tem mais o efeito que tinha antes. Não o efeito direto, momentâneo, mas as consequências dela continuam e continuarão, talvez por muito tempo ainda. Especialmente as consequências com relação a quem perdeu um ente querido. Até a volta de Jesus, teremos que esperar para rever esse ente querido. Foi muito triste tudo o que aconteceu, muito penoso, muito desastroso em todas as áreas da vida. Eu enumerei aqui algumas áreas que a pandemia afetou a cada um de nós. Acho que saiu da tela de novo. Lá. Quais são as áreas que nós fomos afetados? Saúde, finanças, fé e emoções. Vocês concordam com isso? Foram as principais, as bases que a pandemia abalou. A saúde, por motivos óbvios, porque a pandemia é um vírus, né, na área da saúde. As finanças, por motivos secundários. A fé também. Eu, como fui apresentado aqui, eu trabalho na área da secretaria da igreja. E a gente acompanha muito de perto o que acontece com relação ao movimento dos membros, a frequência dos membros na igreja. E a gente vê que mesmo após a pandemia, sem nenhuma restrição social mais ou sanitária, os membros que vêm à igreja não vêm mais na mesma quantidade que vinham antes. E alguns pensam que não, então eu estou na internet, mas se você soma no global, talvez a Igreja Central de Curitiba tenha mais gente na internet do que o presencial. Talvez não, com certeza. Mas essa não é a realidade geral. É muito pelo contrário. As pessoas não estão nem no presencial e nem no virtual. Mas onde que eles estão, então? Essa é a pergunta que a gente se faz. E as emoções? Talvez você tenha sentido presencialmente ou pessoalmente problemas emocionais com relação à pandemia. Talvez não. Mas quer tenha sentido ou não, você concorda que a humanidade foi afetada com isso. Interessante que uma das profissões que financeiramente não eram tão valorizadas antes da pandemia,
e são super valorizadas agora, uma das que mais cresceram em termos de valorização, remuneração, é a área da psicologia. A área da psicologia. E foi valorizada porque é a lei da oferta e procura. Muita gente, muito mais do que antes, procura os psicólogos. E os problemas emocionais, se você pesquisar na internet, você vai ver que eles dispararam na pandemia. Mas a pergunta que eu faço é, como está na Bíblia, que diz assim: se você crê nos profetas, se você crê em Deus, você vai estar seguro e vai prosperar. Será que os profetas, ou conhecendo o que está escrito na palavra de Deus, havia como eu prever a pandemia? E mais, haveria como eu me proteger das consequências dela, através do ensino dos profetas? Nessa noite, você que é membro da Igreja Adventista, está nos assistindo, aqui ou pela internet, vai relembrar um pouquinho do que essa igreja ensina com base nos seus profetas. E você que não é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, essa igreja que você está assistindo aqui hoje, você vai conhecer um pouquinho sobre o que esse povo crê com base nos profetas bíblicos. O que nós pregamos, o que nós vivemos, o que nós praticamos. Então essa pequena conversa ou rápida conversa vai ser interessante para ambos, adventistas ou não adventistas. Primeiro pilar, a saúde. O que os profetas nos falaram sobre isso? O que eles avisaram? Há muitos textos, o tempo não permite, eu peguei só um texto muito clássico para cada item. Quem profetizou nesse caso agora, uma profecia, está em Mateus 24, capítulo 24, verso 7, e sabe quem foi que profetizou? Jesus. O que ele disse? Ele disse que haveria fomes no fim dos tempos, e também o quê? Pestes. Peste é um linguajar arcaico, bíblico, para uma outra palavra mais moderna, que é epidemia. Peste é uma doença contagiosa em larga escala. A gente chama hoje de epidemia, naquela época chamava de peste. Até pouco tempo atrás, uma peste ou epidemia famosa é a peste negra, a peste bubônica e outras pestes ou epidemias. E quando a peste ou epidemia, ela não é só em larga escala, mas ela é mundial, a gente chama de quê? Pandemia. E Jesus disse que haveria pestes no fim dos tempos. Ora, se o que nós vivemos não se encaixou nessa profecia, então eu não sei o que se encaixa. Jesus avisou ou não avisou que nós passaríamos por isso? Não só Jesus avisou, mas esse é um texto de uma profetisa, crede nos seus profetas, da igreja adventista, mas ela fala não só para os adventistas, mas para todos que querem ouvir, ainda que ela tenha sido adventista. Ela já faleceu, e Ellen White diz no Grande Conflito, página 589, o seguinte, que Satanás estudou os segredos dos laboratórios da natureza. Eu não sabia disso até eu ler esse texto. Satanás tem laboratório, e ele trabalha ali, e ele faz o quê? Comunica ao ar infecção mortal, e milhares morrem pela pestilência ou epidemia. Esse texto aqui ele é muito preciso, ele me chama a atenção por isso, porque ela fala que Satanás causa pestilências, e ela fala até que tipo de peste que é algo que é comunicado pelo ar, olha só, e que causa infecção, olha só, e que essa infecção é mortal, e grande é a mortalidade, ou seja, milhares morrem por isso. Ela só não escreveu ali, faltou esse detalhezinho, Covid-19, porque o resto ela descreveu de maneira perfeita. Ou seja, se eu creio nos profetas bíblicos e no espírito de profecia, em Ellen White, a epidemia, ainda que desagradável e muito, ela não foi para mim uma surpresa, e nem para você. Concordam com isso? Estamos juntos nisso? Nós não fomos pegos, os cristãos não foram pegos de surpresa. Estou dizendo que não sofreram, claro que sofreram, mas não foram pegos de surpresa. Mas pastor, saber que eu vou sofrer, saber que vai ter uma peste, uma desgraça qualquer, o que isso me ajuda? É melhor não saber. Mas não é só saber. O profeta vai além de contar para você que vai ter uma situação assim ou assado. Ele mostra também a solução. E a gente pode ver, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 10, 31, que ele diz, como você está prevenido de pestilências. E esse é um texto clássico também, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Glória de Deus. Se nós seguíssemos isso, eu
seguisse isso melhor, quão mais protegido eu estaria de doenças, de pestes, né? Porque muitas vezes quando eu me sento para comer, vocês ainda não me conhecem, né? E aqueles que não me conhecem, fiquem tranquilos, não perderam nada. Mas quando eu me sento para comer, muitas vezes eu como para minha honra e glória, e não para a glória de Deus. Não sei se alguém aqui tem essa fraqueza também, mas eu gosto de comer para satisfazer o meu apetite, a minha vontade de comer. Não necessariamente, nem sempre pensando só naquilo que é melhor para o meu corpo, né? O equilíbrio me falta talvez um pouquinho, talvez a você também. Mas quando a gente faz isso, as bênçãos vêm. Eu trouxe aqui, e vou mostrar vários para vocês, pequenos trechos e artigos de jornais. Aqui é um jornal da Folha, Folha de Vitória no caso. E a Folha, ela dá dicas sobre saúde. Olha que interessante para quem conhece os profetas, né? São quantas dicas que a Folha traz? 8. Te lembra alguma coisa? Agora, olha quais são as dicas que a Folha trouxe. Aí você vai ficar assustado. Isso aqui eu não interpretei, eu peguei do artigo os tópicos de cada artigo. Claro que o artigo não é só tópico, mas eu peguei só o tópico do jeito que está lá. Ctrl+C, Ctrl+V, não tem uma vírgula aí que é minha. Inclusive coloquei embaixo a fonte, se você quiser printar a tela, fique à vontade e conferir, ok? Tópico 1, alimente-se bem, é a dica para fortalecer o sistema imunológico. Esse artigo foi lançado no meio da pandemia como algo que poderia salvar as pessoas da mortalidade do vírus Covid-19. Segundo o artigo, né, isso foi vinculado, quem tem um sistema imunológico em dia, ele tem um pequeno risco, o risco é pequeno, dele ficar, contrair o vírus de maneira mais mortal. O sistema imunológico é a base da salvação durante a pandemia. E para eles falaram o seguinte: você quer ter o sistema imunológico em dia, ou seja, você quer estar mais tranquilo caso venha adquirir o vírus? Número 1, alimente-se bem. Essa dica eu já conhecia. Número 2, pratique exercício ou atividades físicas regularmente. Também já conhecia. Número 3, mantenha a carteira de vacinação em dia. Essa não está nos profetas, mas eu também concordo com ela. Número 4, durma bem. Também já conhecia essa dica. Número 5, fique longe do estresse. O Espírito de Profecia usa outra palavra, mas é o mesmo significado. Número 6, abandone os maus hábitos. Essa daqui me espantou, porque não é um artigo em uma revista cristã, é o jornal da Folha. E essa frase é frase de crente, não é? Frase de pastor, abandone os maus hábitos. Eu fiquei impressionado com essa frase, mas está aí. Número 7, tome sol, também conhecia. E número 8, ela repete a primeira, consuma alimentos que fortalecem o sistema imunológico. A mesma coisa que a primeira, que alimente-se bem, porque a número 8, o original, eles não iam colocar aí. Não sei se você sabe qual que é, né? Veja, eu não sei se é um plágio daquilo que a gente conhece há 150 anos, daquilo que os adventistas pregam há 150 anos, daquilo que os adventistas vivem ou procuram viver, né, há 150 anos. Não sei se é plágio, não estou admitindo isso, porque quem revelou isso para Ellen White há 150 anos atrás é o mesmo Deus que ilumina a mente de bons cientistas e bons médicos para ir na mesma direção. Então eu creio mais é que a fonte é a mesma do que necessariamente alguém copiou de alguém. Porque a ciência, quando boa, quando bem intencionada, à medida que ela avança, ela vai em direção ao autor de toda a ciência. E quem é o autor de toda a ciência? É Deus, é Deus. Agora vamos ver os originais. Aqui é só um resumo, naturalmente, pelo tempo. Os 8 remédios de Deus. E tem a fonte ali. Conselhos sobre regime alimentar, página 301. E eu coloquei em forma de acróstico, uma palavra só para cada remédio de Deus, para facilitar. Eu uso esse acróstico quando eu quero lembrar se eu estou praticando isso ou não. Então, os primeiros 4 remédios de Deus começam com a letra A. Aí é fácil, é 4 enfileirado com A. Quais são? Ar, alimentação, água e a abstinência. Mas ar o quê? Ar puro, naturalmente, respirar ar puro. Alimentação saudável, ok, claro. Água em abundância e limpa, obviamente. A abstinência é uma palavra que não é muito usada.
e alguns têm dificuldade. Eu já vou trabalhar esse assunto de abstinência com você um pouquinho, rapidamente. Fé, que no original é confiança em Deus, eu coloquei fé para ficar uma palavra só, e exercício físico. O 5 e o 6 formam também a palavra fé, F-E, fé. Aí você lembra, fé, F de fé mesmo, e E de exercício físico. E as duas últimas começam com S, você pode lembrar de Semana Santa, por exemplo, né? Que é sol e sono. Aí quando eu olho para isso, e eu desafio você a fazer o mesmo exercício, você que está em casa inclusive, quando eu olho para esse acróstico, aonde que eu preciso crescer? Eu fico pensando. Então eu já confessei um pecado aqui, na alimentação. Preciso melhorar. Tenho me esforçado, mas eu acho que eu não cheguei no ideal ainda. Tem outro aí que eu também vou confessar aqui, como não tem ninguém assistindo pela internet mesmo, né? Eu posso confessar que ninguém vai saber. Só umas 2.000 pessoas, né? Outra fraqueza que eu tenho, que eu preciso crescer, para mim aqui, desses daí, é exercício físico. Como a vida é corrida e tudo mais, a gente tem um monte de desculpa para não fazer. Ainda que sejam boas as desculpas, não passam de desculpas. E eu preciso deixar de dar desculpa e começar a fazer exercício físico. Esse é o meu. E você? Não dá tempo de você falar, mas aonde que é o seu calcanhar de Aquiles aí? Aonde você precisa crescer? Já pensou? Esse é o ponto, porque o profeta disse, mas pastor, isso é tão simplório, né? Um artigo lá de um jornal, e Ellen White falou isso há 150 anos, isso aí protegeria na pandemia? Então vamos ver mais artigos científicos, né? Não que eu precise de artigo científico para atestar Deus, muito pelo contrário, eu uso Deus para testar o artigo científico. O artigo científico só tem valor para mim se ele está de acordo com o assim diz o Senhor. Mas é interessante ver, ainda assim, olha esse artigo aqui, também na pandemia, efeitos benéficos da exposição à luz solar para a imunidade. E o artigo coloca que quem toma sol dificilmente teria problemas graves com o Covid-19. Aí cita exemplos de pescadores que tomam muito sol, não tiveram dificuldade, e outros grupos mais, né? E quem tem vitamina D e tal, mas no resumo é tomando sol. As pessoas estariam mais protegidas. Eu não estou dizendo que não haja exceção. Eu não estou dizendo que você, eu conheço alguém que tomava sol bastante e morreu de Covid. Ok, mas isso é exceção ou é regra? Exceção. E a exceção quebra a regra ou confirma a regra? Vocês que são estudiosos sabem que a exceção confirma a regra e não quebra a regra, justamente por ser exceção. A regra é que quem toma sol teria uma grande imunidade e dificilmente teria problemas sérios com o Covid-19. Mas isso é só um remédio. Olha o outro agora. O outro travou aqui ou eu que não estou alcançando? Foi. Aqui, ó. Ainda é o Sobre o Sol. É um outro artigo, de um outro jornal. É da revista Veja, no caso, né? O tempo não permite a gente entrar em detalhes, mas é para você ver. Esse daqui é sobre hidratação. Esse artigo é muito interessante, ele mostra que as pessoas que se hidratam bem, elas estavam tão protegidas contra o Covid-19 quanto as pessoas vacinadas. Olha só, o nível de proteção era o mesmo. Claro que tanto o vacinado quanto o hidratado poderiam eventualmente ficar em estado grave, mas seria, como já falei, a exceção e não a regra. A regra é que as pessoas bem hidratadas, ainda que não tivesse nenhum outro hábito saudável, tivesse só o hábito da hidratação, de beber água, só esse, sozinho, era suficiente para proteger grandemente, mais do que vacinação, ou tanto quanto a vacinação, aqueles que assim tivessem o hábito. Aqui, outro artigo do Correio Brasiliense, né? Você vê que são revistas e artigos seculares, completamente seculares. E aqui fala sobre o vegetarianismo. E aí eles estudaram os vegetarianos e descobriram que o índice de mortalidade ou de gravidade da doença entre esse grupo era baixíssimo, quase que estatisticamente inexistente. Havia exceções, mas do ponto de vista estatístico era quase inexistente. E aí fizeram o estudo e comprovado, aí está a fonte, o artigo, que o vegetarianismo, ou seja, a alimentação saudável, já era suficiente sozinha para proteger a pessoa do Covid-19. Aqui um outro artigo também sobre o vegetarianismo, a alimentação saudável, agora do G1, né, da Globo. Esse daqui é o da minha fraqueza, exercício físico.
Eu conversei, esteve aqui nessa igreja, o pastor e doutor Guzmão. Você já deve ter ouvido falar dele, é médico no Hospital Adventista de São Paulo. E ele é um conhecido meu. Quando ele esteve aqui, eu conversei com ele, e ele falou: Harry, eu atendo a ala do Covid no Hospital de São Paulo. Atendo, como é o Hospital Adventista, muitos servidores da igreja, pastores inclusive, quando ficam ruins, vão para lá, ou iam para lá. E ele disse assim: ninguém, em todo o momento da pandemia, até agora, ele me disse, nenhum paciente veio a óbito que fazia exercício físico regularmente. Nenhum, sem nenhuma exceção. Todos, sem exceção, eram sedentários. Eu não estou dizendo que não haja exceção, ele me disse. Eu estou dizendo que essa exceção é tão rara que no nosso hospital não apareceu nenhum. Se ele fazia exercício, ele pode até ficar doente, mas ele escapou. No hospital, nenhum veio a óbito, todos sedentários. E o artigo fala algo parecido com outras palavras, né? E aí você pode ver um artigo atrás do outro. Agora imagina, se o exercício sozinho protegia, se a água, beber água sozinho protegia, se tomar sol sozinho protegia, se a alimentação sozinho protegia, imagina quem pratica os 8 remédios, qual que era o nível de proteção que a pessoa tinha? Imagina, você vê? Então por isso que eu digo para você o que a Bíblia diz: crede nos seus profetas e estareis o quê? Seguros. Por que eu padeci? Porque eu não creio, porque eu duvido, ou porque eu faço outras escolhas. É esse o desafio que eu faço para você que está aqui na igreja, você que está na internet, você que é adventista e você que não é adventista. O ponto não é esse, o ponto é confiar no Deus que deu a palavra dele para mim. Ele não me deu isso em vão, ele sabia o que estava para acontecer. E eu vou dizer mais, você pensa: não, pastor, você está falando aí de pandemia e tudo mais, os 8 remédios protegem você só de Covid-19, é isso? Essa é a única doença que nos ceifa, que nos tira a qualidade de vida, que nos tira a vida, é a única doença? Claro que não, eu estou usando uma doença famosa no momento, para que eu possa entender que Deus quer me proteger de tudo. Ainda que esse mundo seja passageiro, ainda que mais cedo ou mais tarde eu vá morrer, mas eu não preciso ter uma qualidade de vida menor do que aquilo que Deus planejou para mim. Eu posso confiar nele, ele sabe o que é melhor para mim. Deixa eu passar assim muito rápido sobre abstinência. Isso é uma confusão que alguns fazem, e eu quero falar aos não adventistas que estão aqui para entender como pensam os adventistas. Por exemplo, é muito famoso, conhecido, ainda que não totalmente verdadeiro, que os adventistas em geral são vegetarianos, né? Quem dera fosse, né? É mais uma fama do que uma realidade, né? Eu mesmo não sou, por isso não estou criticando ninguém. Agora, por que temos essa fama? Porque a igreja ensina que a carne faz mal para a saúde. A profecia ensina, Ellen White ensina. A Bíblia mostra que vários tipos de carne, frutos do mar e outros, não deveríamos fazer uso dele, suínos, etc. E tem alguns tipos de carne que a gente poderia, mas não está dizendo que tem que comer, mas que menos mal, né? Então a gente tem muita luz sobre isso daí. Agora eu pergunto para você, a Bíblia proibiu a gente de comer a carne, as carnes limpas? Não. Ellen White, nos seus escritos, disse que é proibido comer as carnes limpas? Não. Ela diz que faz mal. Mas é uma questão de livre escolha de cada um comer ou não comer. Então, carnes, ainda que faça mal, ainda que o recomendado seja não comer, inclusive eu preciso evitar mais, não é algo que o cristão adventista se abstém, não é abstinência para nós. Entende isso? Açúcar faz mal? Muito mal. Mas não é abstinência. A palavra para açúcar, para carne, é evitar, é equilíbrio, é moderação. Evitar equilíbrio e moderação é diferente de abstinência. E o que é abstinência então, que fala lá nos 8 remédios? Abstinência é quando você não usa, ponto final, determinado produto para a sua vida, seja alimentar ou não, você não usa. Exemplo, cigarro. Cigarro é moderação ou é abstinência? Abstinência, para nós adventistas, né? Cada um, naturalmente, e o respeito é o mesmo, mas nós adventistas cremos, ensinamos e vivemos que cigarro é abstinência. Bebidas alcoólicas,
É moderação ou é abstinência? É abstinência. Para adventista, é abstinência. Cada um, como já disse, faz o que quer da sua vida, mas é isso que os adventistas vivem, você que não é adventista para conhecer. Café, é moderação ou abstinência? É abstinência. É abstinência, não é moderação. É abstinência total. A adventista não usa café, não toma café. E ponto final. Chá, esse chá que fala no Espírito de Profecia, não é o chazinho de hortelã, que isso na verdade a gente chama de chá, mas é infusão. São tipos de ervas que têm elementos viciantes. É muito comum nos Estados Unidos, né, que é a origem da profetisa Ellen White, o chá preto, o chá verde. No Brasil, a erva mais conhecida para esse tipo de chá é a erva mate, né, que é popular aqui no Brasil, né? Esse é o chá que ela está falando. Mas esse é o ponto. E olha o que ela fala lá: aqueles que usam fumo, que é o cigarro, chá e café, devem pôr de lado esses o quê? Ídolos. Tomar chá e café é o quê? Pecado. Com descendência prejudicial que, como outros males, causa dano. Guarda essa última frase em vermelho aí. Causa dano aonde? Na alma. E aí você pode pensar: pastor, mas será que não é um certo exagero de Ellen White nesse assunto? Então vamos comigo ali rapidamente. Olha o que diz esse artigo da CNN que foi publicado ano passado, da CNN. Ingerir café todos os dias pode mudar a estrutura do quê? Não dá para fazer um estudo teológico, mas a alma é a sua mente, é o que você é. A alma não é uma fumacinha que sai voando na hora que você morre. Os adventistas não creem assim. Eu sou uma alma viva, eu sou uma alma viva. E aqui está dizendo que o uso do café, e quem está dizendo não é aqui crente, é a ciência, causa dano ao cérebro. Agora essa outra revista, bem diferente, é a Isto é Dinheiro, excesso de café, uma bebida amarga para o quê? Para o cérebro. Aqui outro artigo, uma outra revista, chama-se Metrópolis, beber muito café pode aumentar o risco de quê? Demência, aponta o estudo. Veja, isso se descobriu, sabe quando? Ano passado, 2021. Será que Deus já sabia disso? Será que Deus já sabia disso? Sabia, por isso que Ele pediu para você não tomar café. Será que é porque Deus é ruim? Poxa, o café é tão gostoso, por que Deus não deixa eu tomar um cafezinho? Deus é ruim, né? Não é que Deus é ruim, pelo contrário, é porque Deus te ama. Por isso que o café, para o adventista, a gente não usa, e ponto, final, né? Outro ponto que, eu tenho poucos minutos aqui, eu preciso encerrar. Outro ponto que foi abalado na pandemia foram as finanças. E eu pergunto, os profetas nos avisaram disso? Sim, Jesus disse que no final dos tempos haveria fome. Ninguém passa fome com dinheiro no bolso. Fome é sinônimo de pobreza, de miséria, de escassez financeira. Tá, pastor, o profeta avisou que eu ia ficar quebrado, mas ele deu a solução? Deu. A Bíblia diz, ali no livro Grande Conflito, também fome, né? Aqui, artigos de jornais falando sobre a fome, e aqui começa a solução. Esse é um texto clássico que eu gosto muito. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Considera ela e os seus caminhos, você sabe, não tendo ela chefe, e papapá. Aqui está dizendo que a formiga trabalha quando o chefe não está olhando. Ela não gasta tudo que ganha, ela guarda, para quando vier o inverno, ela tem o que fazer. Se os cristãos aprendessem com a formiga, a ser trabalhador, a trabalhar mesmo quando o chefe não está olhando, e não gastar tudo que ganha, mesmo com crise, claro, dificuldades todos teremos e teríamos, né? Mas mesmo na crise, sofreríamos pouco, não é verdade? Mas nem sempre aprendemos com a formiga é mais inteligente que muitos de nós, né? Olha esse outro texto, Malaquias 3,10, é outro texto clássico, só texto conhecido. Trazei os dízimos à casa do tesouro, e depois tirai prova de mim, se eu não vou abrir as janelas dos céus, diz Deus, e derramar sobre vocês o quê? Bênçãos, e bênçãos sem medidas, ou seja, quem é fiel a Deus, é cuidado por Deus. Deixa eu contar uma coisa, nesses segundos que eu tenho aqui para vocês, que são na internet. Veio a pandemia, a renda caiu todo mundo, as pessoas pararam de vir à igreja, as pessoas pararam de ganhar, os autônomos, quem trabalhava de Uber, profissionais liberais, essas pessoas pararam de ter renda. Vocês entendem isso? Alguns continuaram recebendo por força de lei, mas muitos perderam a renda.
Havia de se esperar que, naturalmente, a entrada da igreja, aquilo que mantém a igreja adventista, são os dízimos dos fiéis. Vocês sabem disso, não é? São os dízimos. E se as pessoas param de ter renda, o que acontece com o dízimo? Pois o dízimo nos últimos 10 anos nunca subiu tanto quanto na pandemia. Em 10 anos o dízimo nunca tinha subido tanto quanto na pandemia. Você explica isso? Eu não tenho explicação. Eu trabalho para a igreja, não tenho explicação. A não ser uma: Deus cuida dos seus filhos. Aqueles que são fiéis, como é que eles entregaram mais, pastor? Porque esses, os fiéis, não perderam a renda. Se eles entregaram mais, é porque também o quê? Ganharam mais. Na média. Ô pastor, eu sou fiel e eu ganhei menos, eu sei, é exceção, mas outros ganharam mais e compensou e tal. Eu sei que no bolo, eu não sei no caso a caso, mas eu sei que no bolo os fiéis entregaram mais para Cristo. Que coisa impressionante, é assim que Deus trabalha. E deixa eu ver se eu consigo passar aqui, e a vida espiritual, que aqueles que não estão vindo à igreja, e Ellen White fala ali no Caminho a Cristo: consagre-se a Deus pela manhã, faça disso a sua primeira atividade. Muitas pessoas esfriaram na fé porque não tinha igreja aberta. Eu pergunto para você que está me assistindo pela internet, você é prova disso. Eu preciso de igreja física para falar com Jesus? É bom vir à igreja? É bom. Alegrei-me, como me disseram, venha, vamos à casa do Senhor. É ótimo vir à igreja. Eu não aconselho ninguém, respeito e tenho muito carinho por quem assiste os cultos pela internet, naturalmente, cada caso é um caso. Mas eu animo a que você venha, nada se compara com a adoração presencial, nada se compara a isso. Porém, todavia, se fechar a igreja, a minha fé não sofre por isso, porque a minha fé não é baseada no prédio da igreja, nem nesse momento gostoso com os irmãos, ainda que gostoso, mas a minha fé é baseada no momento que eu tenho com Deus, lá no meu quarto, sozinho. É ali que eu falo com Deus, é ali que eu escuto a Cristo. Então a minha fé não precisava ser abalada nesse momento por causa disso. Culto familiar é outro item, e aqui eu termino, sobre a ansiedade com relação ao futuro. Tanta gente com problemas emocionais após a pandemia, isso explodiu. Tenho certeza absoluta que é o caso de muitos, infelizmente, que estão me assistindo. Não sei quem, nem quero saber, mas eu sei que muitos aqui têm dificuldades emocionais. É o grande mal do momento. Mas o que diz a palavra de Deus sobre isso? A palavra de Deus diz em Malaquias 6,34: portanto, não vos inquietei com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu mal. Viva um dia de cada vez. Essa é a dica que eu deixo para você, que não é minha, é a dica de Cristo Jesus. Jesus falou assim: quer ser feliz? Jesus falou para mim isso através da Bíblia. Falou: Harry, quer ser feliz? Eu falo: Senhor, eu quero ser feliz. Mas é tão difícil, tanto problema, tanta dificuldade, tanta injustiça, mal compreensão, erros meus que causam problemas, erros dos outros que me causam problemas. Como é que eu vou ser feliz, Senhor? Aí Deus fala assim para mim: Harry, você tem família, uma família que te apoia, que te ama hoje? Hoje eu tenho, Senhor. Você tem uma casa confortável para viver? Não, hoje eu tenho, Senhor. Tem comida na sua casa hoje? Não, hoje tem. Tem uma cama para você dormir hoje? Tem. Tem um chuveiro para você tomar um banho? Tem. Então, levanta a mão para o céu, porque hoje está tudo bem. Senhor, mas e amanhã? E se não tiver? E se acontecer isso? Não sei amanhã. Hoje está tudo bem. Basta cada dia seu mal. Eu estou cuidando de você um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Outro texto aqui. Esse daqui. Esse aqui é o texto final. É um texto de Ellen White. Temer o futuro. E lá diz o seguinte: nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Eu não tenho nada a temer quanto ao futuro, a não ser que eu esqueça o que Deus fez por mim no passado. Eu tenho uma história de vida, não é tão bonita nem dramática, não conto ela em sermões porque não parece sã, mas eu sei a história que eu tenho. Eu sei o que Deus fez por mim, os milagres que Ele fez por mim, eu sei. Você não sabe, mas eu sei. Mas eu também sei que você também tem uma história. O fato de você estar aqui hoje, assistindo um culto pela internet ou aqui presencialmente, é parte dessa história. Você sabe os milagres que Deus fez por você. Você sabe como Ele tirou você do poço, do lamaçal de lama, ou do pecado, ou de outro tipo de miséria. Ele cuidou de você,
fez milagres na sua vida. E quando você lembra da maneira como Deus guiou você até aqui, você lembra que você não tem nada a temer quanto ao futuro. Por isso que quando essas coisas começam a acontecer, desgraças, Deus fala assim: está acontecendo desgraça, está acontecendo problemas, é hora de levantar a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima, porque a vossa redenção está próxima e se aproxima. Amigos, aperta o último slide, por favor, que o passador não está alcançando. Vê se você consegue. Aí, amigos, chegará o dia, e esse dia está chegando, que veremos algo muito mais bonito que essa pintura, algo muito mais marcante, com som de trombetas, com alaridos, com gritos de glória e também gritos de horror. E nós estaremos juntos, com a família, esperando Jesus se encontrar com a gente. Esse é o dia que eu quero. As coisas ruins que estão acontecendo, não quero desanimar ninguém, mas esse é só o princípio das dores, independente de quem ganhar a eleição. Escute bem o que eu vou falar. Eu tenho minhas preferências, claro. Você deve ter as tuas, naturalmente. Não importa qual é a minha ou a sua. Seja quem for que ganhar, o mundo só vai de mal a pior. Esse é o fato. Claro que eu espero que o Brasil melhore, assim como você. Claro que a gente é patriota, a gente quer isso, que não só o Brasil, como o mundo seja um lugar bom. Mas o que eu mais quero é a minha pátria celestial. Essa é a minha pátria mais importante. Essa eu não abro mão por nada. E por isso agora eu quero orar por você, para que você confie. Porque se o profeta avisou de pandemia, de doença, de fome, de finanças, de tudo, e deu a solução para tudo, o profeta também disse que Jesus está voltando. Será que isso ele errou? Não errou. Ele está voltando. Está voltando em breve. E eu quero estar preparado junto com a minha família. E você? Posso orar por você? Você que está aqui presente pode ficar em pé? E você que está em casa, fique da maneira que você achar mais confortável e vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado porque o seu profeta, os seus profetas bíblicos, Cristo, Ellen White, todos nos ensinaram o que deveríamos fazer, pensar, sentir, para que quando viessem as dificuldades dessa vida, estivéssemos preparados. Isso não quer dizer, Senhor, nós sabemos, é verdade, que estamos imunes aos problemas dessa vida. Não estamos. Até porque muitos dos problemas que enfrentamos são culpa nossa mesmo. Perdão, Senhor, perdão. Mas nós queremos ouvir mais daqui para frente os teus profetas. Queremos estudar o que eles falam e queremos acatar os seus conselhos. Porque se eu perdi amigos e familiares, eu quero reencontrá-los. Se eu perdi a saúde porque não segui o conselho do profeta, eu quero preservar a vida eterna, Senhor. Se eu perdi algo que, por ser desobediência, eu peço perdão. Mas daqui para frente eu quero fazer a sua vontade. Me ajude, Senhor. E claro que eu estou falando em nome de todos os meus amigos. Nos ajude, Senhor, a andarmos os conselhos dos seus profetas. Não só para que haja prosperidade e segurança, mas que possamos encontrar Jesus e ter com Ele a vida eterna. Em nome de quem pedimos. Amém, Senhor. Amém.